Começando mais um vídeo aqui no canal. E aí, tudo certo contigo? Espero que sim. Que o Lula é um cara cachorro, canalha, bandido, traiçoeiro, picareta, mentiroso e tudo de ruim um pouco, a gente já sabe, não é, velho? Então assim, mano, eu decidi trazer um vídeo, ou vídeos, né, no plural, desmentindo alguma das mentiras que o cachaceiro de 9 dedos fica falando, né? Acerca do seu mandato. Ai, que no meu mandato era tudo bom, a gente era feliz, a gente tinha carne, a gente tinha calango pra comer, e blá blá blá, não é igual hoje e tal, esse governo e tal. Ou seja, o cara vive tomando para si as glórias do primeiro mandato dele. Ele espalha para todo mundo e infelizmente tem muito trouxa que acredita falando, ah, o Lula roubou, mas na época que ele era presidente, não é? Cara, então por isso eu quero trazer uma série de vídeos desmentindo um pouco o cachaceiro, não é? Então, e um dos primeiros vídeos eu vou falar acerca do crescimento, né? Que nenhum país do mundo fez o que o Brasil fez na área da economia e social. Né? Vamos estar desmentindo um pouco o cachaceiro. Mas antes disso, eu peço humildemente para você, esteja dando uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. E sem mais delongas, para o vídeo não ficar longo, vamos diretamente ao assunto. Tá, vamos estar lendo aqui. O bom desempenho da economia brasileira ao longo da primeira década dos anos 2000 é ainda hoje a conquista mais comemorada por qualquer um que busque exaltar o governo Lula. Não é, então? Não à toa, os bons números da economia representam a pedra angular que explica o crescimento de programas do governo voltado para a área social, graças a um aumento recorde de arrecadação, entre parênteses, que mais do que dobrou entre 2002 e 2010. Né? O governo pode estar presente no cotidiano de dezenas de milhares de pessoas. Então, o crescimento, a conjuntura aonde esse crescimento se deu, porém, foi daqueles fatos raros, poucas vezes presenciados da história brasileira, para ser mais exatos, apenas em 1902, no grande ciclo internacional da borracha, tivemos um país saído de ajustes internos no exato momento em que a principal especialidade brasileira, as commodities, em especial as agrícolas, começaram a subir de preço para o Goldman Sachs, o aumento médio de commodities durante o período tal de 723%. Entre 2002 e 2010, cerca de 252 bilhões em superávites comerciais entraram na economia brasileira, inundando o país de riquezas, ou seja, entre 2002 e 2010. O comércio, claro, né, vamos lembrar que esse foi o período em que o cachaceiro esteve no poder. O comércio, claro, não explica todo o sucesso brasileiro do período. Atualmente, a economia brasileira é a mais fechada dentre todas as 20 maiores economias do mundo, demonstrando que, apesar de termos crescido, poderíamos ter feito mais. Boa parte da sensação de crescimento existente do país esteve assentado no aumento de crédito, que subiu 23% para 46% do PIB, como consequência da primeira estabilidade da moeda brasileira desde 1902. Se compararmos a outros países, porém, o sucesso brasileiro não foi à toa expressivo. Crescemos mais do que nós mesmos, é verdade, mas ainda assim fomos o penúltimo colocado no continente, à frente apenas do México. Né? Segundo o FMI, em 2002, o PIB brasileiro equivaleria a 3,2% do PIB mundial. Já em 2010, esta participação era de 3,18%. Em 2016, este número estava em 2,84%, demonstrando que crescemos significativamente.
menos que o restante do mundo. De modo que não apenas outros países fizeram o que o Brasil fez, como fizeram ainda mais. No campo social, não é diferente. Segundo o IPEA, a pobreza no Brasil caiu significativamente, mas o começo desta queda não foi exatamente a eleição do ex-presidente Lula. Não foi. Não é? Para o IPEA, o começo da queda da pobreza no Brasil foi a criação do Plano Real e o fim da inflação, ou seja, algo que não foi do governo Lula, foi antes. Em 1992, havia 19,1 milhões de pessoas extremamente pobres no Brasil, contra 14,9 milhões em 2002 e 6,5 milhões em 2012. Para o Instituto, além do fim da inflação, o aumento do nível de emprego foi outro fator predominante, né, para a queda. Programas sociais representam apenas 15% desta queda, contra mais de 2/3 do aumento da renda do trabalho. Vamos lá? Né? Os números brasileiros são positivos, mas nada que se distancie do restante dos países. Entre 1990 e 2015, a pobreza caiu 50% no mundo e mais de 60% nos países emergentes. Os países responsáveis por puxar a queda são justamente alguns dos mais populosos. Para o Banco Mundial, em 2035, representará um ano histórico em que a extrema pobreza das pessoas com renda, ou seja, com renda menor do que $1 por dia, será extinta, ainda que o Lula não seja presidente do mundo. Em outras palavras, não foi o Lula que fez o Brasil crescer na época do seu governo. O que fez o Brasil crescer foi o Plano Real, e isso é coisa lá do FHC, lá do FHBesta, né? Do Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, o Brasil cresceu, entre outros motivos, por causa do fim da inflação e o Plano Real, que foi antes do governo dele. O Lula, ele bate no peito, ele sempre fala o seguinte: porque nós herdamos a herança maldita do FHC. Ele sempre fala isso. Nós herdamos a herança maldita do FHC. Mas eu te pergunto, que herança maldita era essa? Porque o Lula, quando ele recebeu o governo, quando ele assumiu o Brasil estava com uma moeda forte, sendo que R$1 era igual a $1, estávamos estabilizados e o nosso crescimento era desde 1992. Olha só, ou seja, o Lula não fez absolutamente nada para esse país crescer. Né? Ele fala, ou seja, ele herdou um país em boas condições. É a mesma coisa eu, por exemplo, essa casa aqui, eu herdei do meu pai. Eu usufruo da casa que eu herdei do meu pai, mas não fui eu que construí. Quem construiu foi meu pai. Eu apenas moro dela. Eu herdei. A mesma coisa foi o Lula. Se vocês estiverem ouvindo um barulho de máquina, é porque o vizinho aqui começou a lavar roupa. Então, ou em outras palavras, o Lula herdou um país que estava bem economicamente, estava bem, fala que não foi herança maldita e fala, o meu crescimento foi por causa de mim mesmo. Sendo não, o Brasil já estava bom. Só para você ter uma ideia, o Lula fala assim, uma das conquistas do meu governo foi o Bolsa Família. Não, o Bolsa Família era o antigo Bolsa Escola que já era do governo FHBesta. Ele apenas pegou, mudou de nome e deu para um monte de gente aí para fazer curral eleitoral. Deu a roda aí para todo mundo. Aí eu voto em mim e aí o Bolsa Família não acaba. Né? Em outras palavras, o Lula não fez nada pela economia do Brasil. Ele apenas herdou, usufruiu, pegou no nosso dinheiro, instituiu a corrupção e ainda mandou dinheiro nosso lá para ditaduras como Nicarágua e Cuba. Não é? Agora eu quero ver como é que vai ser em outubro, caso esse cachaceiro seja eleito. Por quê? Porque, como eu falei, ele herdou um país bem economicamente do governo do FHBesta. Agora, se ele for eleito, ele vai herdar um Brasil quebrado
do governo Bolsonaro, sendo que já estava quebrado pelos governos Lula, pelos governos petistas do Lula e da Dilma. Ou seja, o Brasil estava ruim no governo Dilma, né? Passou por Temer, o Bolsonaro errou o país quebrado e não fez nada para melhorar. Aí eu quero saber, o que você acha que o Cachacinho vai fazer para melhorar esse país? Responde aqui, responde. Ah, tá aí. Lula não fez nada do... Você fica, o Lula roubou, mas fez. Fez bosta nenhuma. A única coisa que ele fez, além de roubar, foi ter feito um monte de gente de trouxa e ainda fazendo. Não é? Então... Mas comente aqui embaixo o que você achou disso tudo. Eu pretendo fazer outros vídeos aí desmentindo alguma das falácias que o Nove Dedos tem falado, né? Eu pretendo fazer outros vídeos assim, né, cara? Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau. E... fui!